Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Manuel Bonfim e estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra, uma meditação em São Mateus capítulo 22, versículo 29, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus, dizendo: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Meus queridos, eu gostaria de intitular essa mensagem de hoje como sendo um dos maiores erros do homem. Qual será um dos maiores erros do homem? Tá certo? Então vamos tentar entender para essa meditação de hoje. O Senhor Jesus, quando ele estava falando isso, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, ele estava conversando com um grupo de saduceus. Os saduceus era um grupo religioso totalmente radicais e racionalistas, que negavam anjos, que negavam demônios, que negavam ressurreição. Então, eles eram um tipo de grupo religioso que não acreditava no sobrenatural. Muitas vezes, eles eram controlados pelos fariseus. Os saduceus, eles, em alguns momentos, depois da morte de Cristo, eles foram corresponsáveis pela prisão de alguns discípulos do Senhor. Jesus alertou os fariseus sobre o erro deles em, primeiro, não conhecer as Escrituras e, segundo, não conhecer o poder de Deus. A Bíblia ela é o manual de Deus para a humanidade. Não conhecer o que está na Bíblia não nos isenta de sermos julgados pelo que está escrito nela. No Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 48, diz assim, 12:48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferida, essa o julgará no último dia. Então, meu querido, o Senhor Jesus está dizendo aqui que a própria palavra de Deus é quem vai julgar o homem no último dia. Ou seja, as pessoas que desprezaram a palavra de Deus, essas pessoas serão julgadas por essa palavra que essas pessoas desprezaram. Ou seja, as pessoas serão julgadas pelas coisas que estão na Bíblia e talvez até por coisas que as pessoas nem conheçam, mas que está lá na Bíblia. Não conhecem porque não tiveram o interesse em querer buscar conhecer. Tá certo? Mas, meu querido, a palavra de Deus, ela diz que ninguém será tomado por inocente. Lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Então, meu querido, o Senhor Deus, ele não vai levar ninguém por inocente. Nenhum de nós, ainda que não conheçamos a Bíblia como ela é, mas nenhum de nós chegará diante de Deus de forma inocente. Deus, eu não sabia que tinha que aceitar o Senhor, eu não sabia que tinha que ser assim. Não, ninguém chegará diante de Deus dando uma de inocente. Deus, ele é fiel. Para você ter uma ideia, todas as pessoas que chegarem diante de Deus já terão um dia ouvido a palavra de Deus. Você, nesse momento, está ouvindo a palavra de Deus através da minha pessoa. Não é porque você não conhece uma lei que por isso você vai ser livre de ser punido por aquela lei por ter infringido ela. Qualquer um de nós pode ser multado por uma lei de trânsito mesmo sem conhecer aquela lei. Qualquer um de nós pode ser preso a qualquer momento por ter descumprido uma lei da Constituição mesmo sem conhecer as leis da Constituição. Por isso que é bom que nós conheçamos a nossa Constituição. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que as pessoas que o rejeitaram, as pessoas que não quiseram ouvir a sua palavra, elas serão julgadas por essas palavras que eles rejeitaram. Meu querido, busque conhecer a palavra de Deus, busque conhecer a Bíblia Sagrada, não use a Bíblia apenas como enfeite de sua estante, mas abra ela, conheça ela. Não existe dois tipos de Bíblia ou mais Bíblia, toda Bíblia é uma só, todas elas falam a mesma coisa, ou seja, que Jesus Cristo é o Salvador e que nós precisamos dele para irmos para o céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Oséias 4:6, o Senhor falou que o povo dele está sendo destruído porque faltou conhecimento. Conhecimento de quê? Das Escrituras, conhecimento das leis do Senhor. Em Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Como é que se busca o Senhor? Se não pelas Sagradas Escrituras. Como é que se invoca o Senhor? Se não orando ao Senhor. Então, meu querido, nós precisamos ler a palavra, precisamos orar ao Senhor para que Ele possa nos ouvir, nossos desejos, nossas ansiedades, e nós possamos conhecer a vontade dEle para nossas vidas. Precisamos conhecer o poder de Deus. Em Romanos 10 e 11, diz assim: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, meu querido, o Senhor Deus, Ele não vai te confundir. Conheça a palavra, porque por essa palavra o Senhor Deus irá te esclarecer o caminho dele da verdade. Em Apocalipse 1 e 3, diz assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Então, olha só, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras dessa profecia. Então, meu amado, o Senhor Deus, Ele quer que você conheça a sua palavra. O Senhor Deus, Ele quer que você conheça a Bíblia. Então, qual é o maior erro do homem hoje? Um dos maiores erros do homem hoje é não querer conhecer a palavra de Deus. Ainda em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, diz assim, ó: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Isso quer dizer que você não é obrigado a ler a palavra. Você não é obrigado a obedecer essa palavra. No entanto, o Senhor Deus está te alertando aqui. Continue o injusto fazendo injustiça. Tá certo? Então, essa palavra que o Senhor falou aqui, ó, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo ainda imundo e continue o justo na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Meu querido, isso é muito sério. O nosso desejo é que você busque conhecer as Escrituras ainda hoje. Busque conhecer a palavra de Deus para que você possa finalmente ter uma base de chegar aos céus e conhecer o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus.